Muitos já disseram que a família é a coisa mais importante da vida. Por isso, o programa Ação Família, Viver em Comunidade, trabalha com famílias para promover a inclusão social da população mais vulnerável da cidade de São Paulo. Minha mãe se casou aos 13 anos de idade. Daí começou todo o seu sofrimento e dor. Com 14 anos teve meu irmão mais velho e foi abandonada pelo pai do meu irmão. Um dos resultados do programa foi o caderno Quem Somos? Fatos e Relatos, produzido por um grupo de 23 mulheres, sendo 12 moradoras da região da Brasilândia e 11 da região do Rio Pequeno. Depois de 9 meses de namoro sério, terminamos nosso relacionamento. Nessa época eu tinha 13 anos e ele 16. Mas aconteceu que no dia do meu aniversário de 14 anos eu recebi o telefonema dele. E no mesmo dia chegou uma recaída e fiquei com ele. E foi nesse ficar com ele que depois de 2 meses a notícia estourou para todos, estava grávida. A média de idade entre elas é de 33 anos. E a maternidade surgiu cedo em suas vidas, sendo que boa parte delas tem 4 ou mais filhos. Não estou conseguindo fazer o tratamento dele, né? Que eu não estou tendo condições de fazer. A irmã dele estuda na mesma sala que ele estuda, mas ele não consegue, ele lê muito pouquinho. Ele tinha que estar numa escola, né, especial, mas eu não posso. O desemprego é outra constante na vida dessas pessoas. 33% das famílias não tem nenhum integrante trabalhando, seja em emprego formal ou informal. Aí fiquei lá no terreno da tia dele, a tia dele me botou pra fora de casa. Aí conheci uma colega minha lá na favela, ela falou, olha, minha, já que eu não tenho condições, você não tem condições de comprar o meu barraco, eu vou te dar o meu barraco pra você morar. Aí falou assim, ó, isso aqui não é seu, isso aqui é dos seus filhos. Aí pegou, me deu. Para sobreviver, estas famílias dependem do apoio de vizinhos, familiares, instituições religiosas e dos serviços públicos municipais. Seja bem-vindo. Abra essa janela aí. Não liga a bagunça, vou puxar aqui. As situações mais comuns são a fome, os problemas de saúde e a falta de dinheiro. A questão da segurança, ligada à violência, roubos e assaltos, é a que mais preocupa e traz medo às famílias. Eu acho que ninguém tem direito da vida de ninguém. Só Deus. Somente depois elas falam de desemprego, questões envolvendo drogas e alcoolismo e o envolvimento dos filhos em situações arriscadas. Aí eu fui aumentando, fiz em cima e embaixo, passei pra dentro, não demorou muito tempo, deu uma enxurrada, derrubou tudo de novo. As doenças, enchentes e desabamentos também preocupam, mas em menor grau. Neste cenário, pensar em cultura chega a ser impossível. Minha mãe está viva. Teve outro relacionamento que continua até hoje. Ela está há 12 anos com o meu padrasto e vive bem na medida do possível. Ai, desculpa. O caso de não saber escrever não indica que a pessoa não seja inteligente o suficiente para falar para alguém escrever. O objetivo do programa é tornar as famílias agentes da própria transformação e do desenvolvimento do local onde vivem. Assim, o SEMPEC, parceiro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social neste projeto, formulou uma metodologia que tornou as famílias protagonistas e autoras, enquanto os agentes de proteção social se tornavam coautores da publicação. A ideia era criar um diálogo entre as famílias, facilitando a conversa sobre suas histórias, percursos e os significados que atribuem a espaços, objetos e pessoas. Tem coisa de ver, tem coisa de ouvir. Tudo foi escolhido pensando em vida em família. Aqui fotos de vários artistas e aqui outros artistas também, esses vocês conhecem bem, que são trabalhos de vocês. Aqui é a minha casa, fica na beira do rio. Aqui, né, passa água para os ricos, né? Enquanto eles não têm acesso à água potável, né? Isso aí que chama desigualdade social. Eu vou fazer um quadrinho desse lá em casa.
Que eu tenho Tá bem? Você tem dessas molduras antigas? eu tenho um quadrado, então eu vou fazer um homem e uma mulher. Uma das vantagens do método é deixar de lado a suposição de que conhecemos o ser humano, sua família, sua vida, abandonando assim estereótipos, certezas e preconceitos. Ao buscar riquezas e potencialidades, desloca-se o olhar das limitações para focá-lo nas forças que operam a expansão da vida, colocando-as a serviço da transformação pessoal e coletiva. Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué não pediu. Eu falei para ele que você não vale nada. Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer. Não necessariamente a gente precisa pegar na caneta, no lápis, escrever para ser o autor, para ser o dono do texto, né? Aqui é um caso claro. A Dora, a Fernanda Montenegro, não é nada a ideia dela. Essas ideias vêm todas das pessoas, né? A pessoa que escreve é um trabalho só mecânico, neste caso, né? Então, esse vai ser quem quiser escrever, escreve, quem quiser se sentir mais à vontade no papel de digitar, não tem problema, pode só digitar, né? Porque vai ser autor do mesmo jeito. Eu escrevi através de outra pessoa, eu ir falando e ela escrevendo por mim. O produto, Caderno de Fatos e Relatos, traz justamente este conhecimento, mas só foi possível rompendo-se com a cultura da tutela. O pensamento tutelar é aquele que subestima capacidades de pensar, transitar com autonomia, exercer liberdades, legitimando assim desigualdades. A tutela é filha direta do assistencialismo, do apadrinhamento, tão comum nas políticas sociais brasileiras. Meu marido ficou escondido dentro do galinheiro. Quando ele foi pegar a galinha, meu marido pegou na mão dele. Ele que era preto ficou branco, quase morreu do coração. Para conhecer melhor as famílias e desenvolver com elas suas histórias, realizamos então uma etapa essencial do projeto, a cartografia dos bairros. A cartografia extrapola os mapas, porque aborda aspectos subjetivos, como memórias, sentimentos, interesses, relacionamentos e desejos. Bom, aqui é a pracinha do Rio Pequeno. Aqui é nossas casas, aqui passa um rio. Ao cartografar percursos e experiências, o educador aproxima-se das pessoas, de seu cotidiano, descobrindo o que é produzido ou aprendido no caminho. Esse é a padaria, esse é o Banco do Bradesco. E ali é... Os vizinhos falam que eu sou famosa. Eu apenas respondo que é só um livro que eu escrevi. Para chegar a este resultado, foram necessárias oficinas de comunicação oral e escrita, de ilustração e de projeto gráfico. As oficinas de texto foram desenhadas para abordar outras concepções de família, para construir narrativas orais e escritas de forma cooperativa e para ampliar o repertório cultural e literário das autoras. Esse é o caos derradeiro da minha avó e a mãe dela. É um fato verdadeiro, uma história muito bela. A caminho de casa, entro num botequim na Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. O pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente, põe-se a bater palmas, muito compenetrada. Gostei assim da parte que, como eles não podiam comemorar de outro jeito, já levaram tudo preparado, as 3 velinhas, o fósforo. Aí compraram um pedacinho do bolo e isso se torna uma festa grande, né? Mesmo sinalizando as alterações necessárias, alguns erros foram mantidos nas produções finais, para não descaracterizar o esforço, além de respeitar as formas originais das participantes comunicarem por escrito o que queriam. O próximo passo seria representar suas famílias numa cartolina, usando lápis de cor, tinta guache e retalhos de tecido.
Tá vendo que esse azul vai ficar da mesma cor que esse azul, né? Ou você pode mudar esse azul aqui, fazer um azul mais escuro ou mais claro, porque senão vai confundir. Não importava se o desenho saísse torto, pois as pessoas são diferentes mesmo. Papai Noel esteve aqui em casa, trouxe brinquedo pra gente tudinho. Aí o neném respondeu pros meninos, mas o Papai Noel fui eu. Não foi Papai Noel nenhum. A oficina de projeto gráfico começou numa grande livraria da Vila Madalena. Para que todos pudessem observar a variedade de publicações com suas cores, tamanhos e estilos diferentes. Para a maioria do grupo, foi a primeira entrada numa livraria. Impossível descrever a beleza do encantamento com o mundo dos livros. De volta ao SEMPEC, e aproveitando a inspiração da visita cultural, elas deveriam então levantar ideias para a capa do caderno. O foco do grupo, o retrato da favela e o próprio mapa de tecido alinhavado nos primeiros encontros foram algumas das sugestões. Compondo o capítulo principal, desfilariam então, em ordem alfabética, histórias de casamentos e separações, de relacionamentos entre pais e filhos, de preconceito e migração, acompanhadas por cartas dos agentes de proteção social. Ao contrário dos projetos gráficos padrões, o objetivo aqui era justamente quebrar a unidade para garantir a autoria. É o lançamento de um livro. O museu ele tem 3 andares e nós vamos visitar primeiro e o segundo andar. No terceiro andar que a gente vai finalizar, onde tem um auditório, que lá apresenta o nosso conceito sobre a língua e tem uma outra parte de poemas. O primeiro andar é uma homenagem ao livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas. E o segundo andar que a gente vai ver fala sobre a origem da língua e as influências que o nosso português foi sofrendo. A grande alegria do museu é recebê-los aqui. Esse museu é um museu da diversidade cultural da população brasileira. Nós estamos aqui hoje para o lançamento do caderno Quem Somos, Fatos e Relatos, produzido pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, SMADES, no âmbito do programa Ação Família Viver em Comunidade. Queria agradecer a presença de todos, especialmente das famílias que estão aqui hoje presentes na Ação Família, dos seus convidados, os técnicos do programa, as organizações parceiras conveniadas para a implantação do programa. Queria agradecer de coração todo o trabalho que o SEMPEC vem realizando em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, em nome da cidade de São Paulo, obrigado a cada um dos senhores, cada uma das senhoras, porque esse trabalho que vocês fazem é o trabalho mais importante para que a gente consiga combater a pobreza na cidade de São Paulo. Nós da Brasilândia agradecemos a oportunidade de mostrar quem somos e como vivemos. Aprendemos que podemos expressar tudo o que sentimos ao escrever nossa história, ao contar a história de alguém importante. E demos asas à imaginação e descobrimos sentimentos até então desconhecidos. Todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje, elas mostram um traço muito forte, que são histórias de muita garra, de muita luta, de muito sofrimento, de muita dificuldade. Eu quero dar uma boa notícia. Eu vou começar a estudar, fazer a primeira e segunda série, que é um supletivo. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou chegar na faculdade, se Deus quiser. O homem mais forte do mundo. Um dia ao acordar, ouvi minha mãe dizer ao longe: "Cuidado, cuidado!" Pulei da cama e do alto do barraco onde morávamos, vi algumas pessoas cercarem um corcel marrom. Desci para ver o que estava acontecendo. Embaixo do carro, meu pai. Encaixava o motor do carro no peito. Fiquei assustada, a expressão no rosto dele era de dor.
e o suor misturado com a graxa me confundiam. Em cima do carro, outro homem tentava com uma corda posicionar o motor. Eram tempos difíceis e o meu pai tentava montar uma oficina mecânica. Eu, na inocência dos meus 5 anos, corri chamar meus amiguinhos para que todos vissem a força que o meu pai tinha. Aquela cena se repetiu várias vezes e para mim era sempre um espetáculo, com direito à plateia, porque eu chamava todos os meus amigos para assistirem. Num belo dia, meu pai entrou em casa todo feliz e disse para minha mãe: "Está aqui o carnê, consegui comprar o danado do macaco, chega de sofrimento." Eu fiquei triste, porque eu não ia mais ver o homem mais forte do mundo colocando um motor de carro no peito. Mas eu tinha certeza que ele sempre estaria comigo. Saudações. Olá, Irami. Lendo a sua história, vi que você passou por vários contratempos. O primeiro foi o abandono. Aí ficou com medo de eu tomar a herança dele, aí... E casou. Olá, Marineide. Até esse momento eu ainda não te conheço, mas pude conhecer um pouco da sua história.